Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O que você sabe sobre a mulher de Pedro? Depois de uma reflexão sobre esta mulher, eu vou dar a resposta à pergunta 593 no final desta mensagem. Mas, primeiro, vamos pensar sobre a esposa do apóstolo Pedro. Temos ouvido bastante sobre o apóstolo Pedro nos últimos dias, com manchetes sobre o conclave no Vaticano e a escolha do homem considerado sucessor daquele Galileu. Muitas pessoas, católicas e outras, questionam a insistência no celibato desse e outros líderes na Igreja Romana. São perguntas válidas, mas os motivos dos meus comentários aqui são outros. Pedro foi casado e pai de família. Jesus curou a sogra dele, diz Mateus capítulo 8, e Paulo disse que Cefas, ou Pedro, e os demais apóstolos foram casados, em 1 Coríntios 9, versículo 5. Pedro servia como presbítero, como ele mesmo disse em 1 Pedro 5, versículo 1. Quando estudamos as qualificações de presbíteros, 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1, descobrimos que um presbítero é marido de uma só mulher e pai de filhos fiéis. Então, a questão de Pedro ser homem casado não sobra dúvida. Pedro é mencionado por nome quase 200 vezes no Novo Testamento. Mas não sabemos o nome da mulher dele. Mesmo assim, vale a pena refletir um pouco sobre essa mulher. A mulher de Pedro foi uma cristã fiel. Paulo usou a palavra crente para descrever as esposas dos apóstolos, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Quando ele apresentou as qualificações dos presbíteros ou bispos, ele falou sobre o caráter das mulheres, referindo-se aparentemente às esposas dos presbíteros e diáconos. Ele disse: é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. 1 Timóteo 3, versículo 11. Deduzimos também que a mulher de Pedro era uma mãe dedicada. Um presbítero que governa bem sua própria casa, conforme diz 1 Timóteo 3, versículo 4, conta com a ajuda da mulher na instrução e disciplina dos filhos. Também percebemos que a mulher de Pedro apoiou o trabalho do marido. A mulher virtuosa faz bem e não mal para o seu marido, e assim contribui para que ele seja respeitado. Provérbios 31, versículos 12 e 23, falam sobre essa característica de uma mulher virtuosa. Nós não sabemos se a mulher de Pedro o acompanhou em todas as viagens com Jesus, mas podemos ter certeza do apoio dela para o serviço do marido. Isso significa que ela sofreu quando o marido foi perseguido. Pedro foi preso várias vezes e sua mulher teria sofrido em casa, naturalmente preocupado com o bem-estar do marido. Uns 15 anos depois da morte de Jesus, Herodes prendeu Pedro com a intenção de apresentá-lo aos judeus, aparentemente com planos para executá-lo, como ele havia feito com Tiago. Isso em Atos capítulo 12. Ficamos admirados ao ler que Pedro dormia acorrentado entre soldados, sabendo que poderia ser morto no dia seguinte. E a mulher dele? Encarando a real possibilidade de se tornar viúva. Será que ela dormiu tranquilamente naquela noite? Não duvido que ela orava pelo marido, como a igreja toda em Jerusalém fazia. Mas como seria a vida dela, correndo risco de perder o marido por causa da fé dele em Jesus Cristo? Nós não sabemos o nome da mulher de Pedro, mas podemos admirar essa mulher fiel e forte, um excelente exemplo para as mulheres que procuram honrar o Senhor hoje. Vamos agora às perguntas do dia. Você conseguiu acertar a pergunta 593?
Quem foi o segundo sumo sacerdote de Israel? Alternativas A. Eleazar, B. Nadab, C. Fineas ou D. Itamar. E a resposta certa, alternativa A. Eleazar, filho de Arão, foi escolhido como sucessor dele. Isso em Números capítulo 20, versículo 28. E a pergunta de hoje vem do Novo Testamento. Quem foram os pais de João Batista? Alternativas A. Ananias e Safira, B. Oséias e Gomer, C. Zacarias e Isabel, ou D. Áquila e Priscila. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Impressionante como Deus pode usar pessoas sem citar o nome, sem dar muitas informações, mas mesmo assim usar essas pessoas para nos encorajar em nosso serviço. A mulher de Pedro é uma dessas pessoas. Vamos aprender do excelente exemplo de uma mulher praticamente desconhecida nas Escrituras, porque nós queremos também agradar ao Senhor pela nossa vida de fidelidade e serviço. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.